Cumprimento a todos com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2021, estaremos estudando com a lição para adolescentes de 13 e 14 anos, que tem como tema central aprendendo com as cartas. A gente vai aprender um pouquinho com as cartas, ou como alguns conhecem, as epístolas de Paulo. Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 2, que a gente vai estudar com a carta de Romanos. E tem como tema principal a manifestação da graça de Deus. Esse é o tema principal dessa lição. Essa lição também traz um texto bíblico, que se encontra no livro de Romanos, o capítulo 5, o versículo do 12 ao 21. E aqui temos o destaque, que é um versículo que a gente dá um destaque na nossa leitura, que é o versículo 15. Que diz assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa de um pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E aqui eu também vou deixar um versículo de apoio, que se encontra em Isaías 53 e 11, que eu que estou deixando não tem na lição, que diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse versículo que eu acabei de ler é o versículo 11 do livro de Isaías, capítulo 53. A lição agora também traz uma pequena introdução para a gente começar a entender um pouquinho do assunto antes de entrar nos pontos. Eu vou dar uma leve resumida nela, certo? Não há nada melhor do que olhar para a história e ver a operação e a generosidade da graça de Deus. Além de você, ela alcançou e resgatou pessoas como Maria Madalena, Saulo de Tarso, C.S. Lewis, John Stott, Charles Colson, Gunnar, Daniel, Sarah Berg e Frida Wigren. A maravilhosa graça de Deus não faz distinção de pessoas, branco ou negro, forte ou fraco, culto ou ignorante, homem ou mulher, judeu ou gentio, rico ou pobre, patrão ou empregada. Ela não faz distinção de pessoas. Para a graça de Deus, o que existe são seres humanos, pecadores indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus, a fim de serem salvos. Então, que tal falar sobre esse valioso presente de Deus dado a nós, a sua graça? Agora entraremos no primeiro ponto, que a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é graça. A gente também tem que entender que a graça é um favor de Deus, mas a gente não merece ele. É um favor imerecido a nós, mas que Deus nos dá. Mas é um favor imerecido. Agora eu vou entrar no primeiro ponto, que diz: o que é a graça? É o tema dela, o título. Certamente você já cantou, ouviu pregações, recitou poemas, leu textos bíblicos, postou na rede social e talvez até falou sobre ela para algum amigo. Mas ainda assim existe uma intrigante pergunta na sua mente desconcertante. Afinal de contas, o que significa mesmo a palavra graça? Bem, é exatamente sobre esse assunto que iremos conversar. Entretanto, para início de conversa, é preciso destacar que não podemos falar sobre a graça sem tratar do pecado. Uma vez que graça é o que Deus nos concede aos pecadores, assim somente uma compreensão correta sobre o pecado nos dará o devido sentido do significado da graça de Deus, revelado em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão todos afastados da presença gloriosa de Deus. E é radical afirmar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, esse versículo você pode encontrar lá. E aqui eu também vou deixar um versículo de apoio, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: então a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Como diz aqui, o salário do pecado é a morte. Continuando. Não se engane, o pecado mata, destrói e causa separação entre o ser humano e Deus. Logo, não precisa ser inteligente para concluir que, ao invés de a gente nos tornar amigos de Deus, o pecado nos torna inimigos dele. Ou seja, todos nós estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência e alienados em relação a Deus, ao próximo, à natureza e a nós mesmos, condenados a sofrer o castigo eterno de Deus. Entretanto, ele nos mostrou que o quanto ama a gente, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados na cruz, sendo nós ainda pecadores. Assim a graça nos foi revelada e trouxe salvação, razão pela qual alguns definem corretamente não apenas como favor imerecido de Deus para nós, mas também como favor concedido a pecadores que merecem a ira de Deus. A graça deve ser entendida como algo que vai além de um simples conceito de valor meramente intelectual. Ela é uma experiência transformadora, uma presença que comunica a vida. É uma pessoa em ação, Jesus Cristo, como dizia o pastor John Stott. Graça é Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente e entregando Jesus Cristo e por intermédio dele. Isso a gente tem como um conceito de graça. Graça é um favor imerecido e que Deus nos concede a partir da nossa fé. Agora entraremos no tema 2, que tem como principal tema a graça no Antigo e no Novo Testamento. Apesar do Antigo Testamento estar caracterizado pelo tempo da lei ou a dispensão da lei, como alguns estudiosos denominam, ao folhearmos as páginas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, veremos a graça de Deus se manifestando na vida de pessoas, de família e de nações, considerando a graça como uma demonstração de misericórdia e amor de Deus. Um ser humano pecador que não merece o seu favor fica evidente sua afetiva presença no Antigo Testamento. Afinal de contas, Israel merecia ser escolhida como a nação da promessa, mesmo tendo ingratidão, infidelidade e desobediência. O que dizer do mentiroso, enganador e usurpador Jacó? Por causa dele, ele merecia ser perdoado. E Elias, o profeta do fogo, que após a vitória sobre os profetas de Baal e Acera no Carmelo, foge e se esconde em uma caverna com medo de uma mulher. Ele merecia ser digno da visitação de Deus para encorajá-lo? Que tal Moisés, o homem que assassinou um egípcio, e o jovem Davi, e Gomer, a esposa infiel de Oséias, merecia mesmo ser resgatada tantas vezes? Esses e outros são exemplos como prova de que Deus é misericordioso e atua com graça na vida e na história de pecadores para salvá-los. Foi a graça de Deus que levou a escolher Israel, a preservar Noé, a perdoar Jacó, a visitar Elias e a convocar Moisés e a oferecer trações a uma mulher adúltera. Apesar de tudo, não há nada melhor, não tem como negar que o Novo Testamento, por intermédio da pessoa de Jesus, apresenta a graça de Deus de uma forma mais clara e contundente. Ele apresenta o que os estudiosos denominam como a dispensão da graça, o tempo divino onde o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário a fim de pagar e perdoar os nossos pecados, razão pela qual o apóstolo Paulo diz que, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Esse é o versículo de
versículo 8 de Efésios, capítulo 2, que aqui eu também gostaria de deixar um versículo de apoio para vocês, que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 16 e o versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Que Deus fala com Simão. E agora entraremos no último ponto dessa lição, que tem como seguinte tema: a graça de Deus apresentada em Romanos. A carta de Paulo à igreja que está situada em Roma é a mais longa e doutrinária de todas as cartas do Novo Testamento. E essa carta foi enviada para uma igreja que provavelmente foi criada por irmãos que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, certo? Não por acaso o reformador alemão Martinho Lutero a chamada de a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Nela, o apóstolo trata de questões relacionadas à justiça de Deus, justificação da fé, a questão entre alguns crentes gentios e judeus em relação à dieta de alimentos, a posição de Israel diante de Deus considerando sua rejeição ao Messias. Isso são assuntos que Paulo trata na carta a Roma. Ao iniciar sua carta nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo argumenta de forma doutrinária que a humanidade precisa desesperadamente da graça de Deus para viver. Caso contrário, ela será alvo do justo juízo de Deus eterno. Ele anuncia a má notícia de que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado, que segundo o escritor Max Lucado, não somos suficientemente fortes para removê-lo e não somos bons bastante para apagá-lo. Embora distantes de Deus, assim, os pecadores não pedem sua ajuda nem seu auxílio, demonstram então dureza de coração. Por isso, Paulo diz, eles buscam satisfazer suas próprias paixões, vivem monitorando o próximo como se fossem juízes, e se acham dignos de algo devido aos seus próprios méritos. Não tem jeito, todos pecaram. Em meio ao caos descrito acima, o apóstolo faz ecoar o grito de graça, a boa notícia de Deus aos pecadores. Agora Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas é pela fé que elas têm em Jesus. Esse versículo é em Romanos, capítulo 3, 21 e 22, que eu também vou deixar aqui um versículo parecido, que é em Romanos, o capítulo 1 e o 17, que diz que o justo viverá pela fé. Essa boa notícia nos diz que podemos ser aceitos pelo Pai e tornarmos justos pela fé em Cristo, tendo paz com Deus e uma nova vida de lealdade e serviço ao Senhor. Pois se por um ser humano, Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, por outro homem, Jesus, entrou a graça e a vida no mundo. Essa é a lição, esse é o ponto de número 3. Ele vai falar um pouquinho sobre a graça em Romanos, no livro de Romanos que Paulo diz, certo? E aqui finalizamos mais uma lição, certo? A lição de número 2. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no entendimento dessa lição. Não deixem de se inscrever no canal, deixarem seu like e compartilharem o vídeo, que isso é muito importante para que eu possa alcançar mais vidas para o Senhor e que possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Deus abençoe. Tchau.